Playboy arrogante tenta humilhar caminhoneiro em posto, mas a verdade choca a todos. Era um dia ensolarado e quente quando Leonardo, o jovem playboy, parou em um posto de gasolina à beira da estrada. Seu carro esportivo reluzente, uma verdadeira máquina, chamou a atenção de todo mundo. O motor roncava alto, quase como se estivesse desafiando o mundo a acompanhar sua velocidade. Ele desceu do carro com um sorriso arrogante, vestindo uma camisa de designer e óculos escuros que escondiam seus olhos cheios de desprezo. Os motoristas e frentistas presentes sabiam que eram apenas figurantes no espetáculo que era a sua vida. Enquanto enchia o tanque, ele avistou Roberto, um caminhoneiro de aparência simples, com sua barba por fazer e sua roupa surrada. O caminhoneiro estava parado ao lado de seu caminhão, fazendo a manutenção de rotina. Leonardo não perdeu a oportunidade. Ei, amigo, quer trocar seu caminhão velho por esse meu carrão? Não que você mereça, gritou gargalhando. A risada ecoou pelo posto, e algumas pessoas se juntaram, fazendo ecoar o desprezo por aquele que parecia ser apenas mais um trabalhador modesto. Roberto, mesmo sem jeito, olhou para o playboy com uma expressão neutra. Ele tinha visto muitos como Leonardo antes, e não estava lá para se rebaixar. Mas o que ele não sabia era que a vida tinha mais surpresas guardadas dentro dele do que qualquer um poderia imaginar. Assim que a situação começou a se intensificar, uma explosão repentina provocou uma onda de choque. Um acidente a poucos metros de distância. Um carro descontrolado havia batido em uma bomba de gasolina, e todos correram para longe. No meio da confusão, Roberto se destacou. Com uma agilidade surpreendente, ele se dirigiu para o local do acidente, e antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, o caminhoneiro estava desviando destroços e ajudando uma senhora presa em seu carro. A coragem dele não passava despercebida. Os olhares mudaram. A multidão começou a sussurrar. Após o caos ser controlado, Roberto se virou para Leonardo, um brilho intenso nos olhos. Você sabia que eu costumava ser piloto de corrida antes de ser caminhoneiro? O que acha de dar uma volta comigo na pista? Quem sabe você aprende um pouco sobre humildade, disse ele, um sorriso no rosto que misturava desafio e cumplicidade. O ambiente estava carregado de tensão. Leonardo, pego de surpresa, hesitou. O que parecia um simples jogo havia virado uma disputa real, uma corrida entre dois mundos. A vida de Roberto era mais profunda do que qualquer aparência. Enquanto os dois se preparavam para a corrida, um passado misterioso se entrelaçava. As histórias de suas famílias, ligadas por uma tragédia antiga, começaram a emergir na mente de ambos. O legado de dor e sofrimento que marcava suas vidas parecia se conectar de maneira silenciosa, mas devastadora. No momento em que o sinal para o início da corrida foi dado, tudo pareceu parar. O som dos motores e as batidas dos corações se misturavam em uma sinfonia de adrenalina. Ambos estavam diante de seus demônios internos, dispostos a enfrentar a verdade que não conseguiam ignorar. O que aconteceria a seguir? Quem realmente venceria essa corrida? As apostas eram altas, e o arrepio da possibilidade deixava uma dúvida no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sinal disparou e os motores rugiram, cortando o ar tenso.
Ambos os homens estavam prontos para a corrida, mas no fundo a adrenalina ia além da velocidade. Era uma batalha entre mundos que se chocavam. Leonardo, com arrogância nas veias, pensou que tinha tudo sob controle, mas ali estava Roberto, determinado, com um brilho nos olhos que irradiava confiança. O primeiro passo foi dado, e eles dispararam pela pista. Os pneus cantavam enquanto o carro de Leonardo avançava. O playboy não escondia o sorriso, achando que aquela disputa seria apenas mais uma vitória fácil. Mas a imagem de Roberto atrás do volante era uma surpresa. Ele se misturava ao asfalto, cada curva parecendo se encaixar perfeitamente na sua habilidade. Aquela certeza foi um golpe para Leonardo. O caminhoneiro não era apenas um trabalhador. Ele tinha algo a mais. Então, com uma manobra audaciosa, Roberto ultrapassou Leonardo na primeira curva. Corações batiam acelerados, olhares se fixavam na pista. A multidão vibrava, alguns gritando palavras de apoio. Os risos de Leonardo se apagaram. O que era para ser uma simples corrida havia se transformado em uma lição. Mas logo um novo rumo se desenhou. Um grito cortou o ar, ecoando entre as árvores ao redor. Todos olharam na direção do som. Uma mulher havia caído, desmaiada em meio à agitação. Aquilo não parecia parte da corrida. Era real. O caos irrompeu. As pessoas começaram a correr, mas Roberto, acolhido pela impulsividade do instinto, reduziu a velocidade e parou. Não hesitou. Uma chama de preocupação acendeu-se dentro dele. Roberto, Leonardo gritou, um misto de incredulidade e ansiedade na voz. Mas o caminhoneiro já estava se movendo, saltando do caminhão em direção à mulher caída. O que parecia um desafio tinha-se transformado em uma emergência. O rosto de Roberto se iluminou pela vontade de ajudar. Leonardo ficou parado, estupefato. A multidão se dividiu. Alguns correram em direção à mulher, enquanto outros começaram a murmurar. É a irmã dele, é a irmã do caminhoneiro. Um sussurro se espalhou como fogo em palha seca. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele não tinha ideia. Aquela mulher desmaiada, tão próxima da primeira batalha, era a irmã de Roberto. Roberto, por sua vez, estava em pânico. Ele a segurou com firmeza, tentando acordá-la, seu rosto contorcido pela preocupação. Valéria, acorda, por favor. Ele implorava, enquanto as pessoas ao redor olhavam, sem saber o que fazer. Leonardo sentiu um nó se formando na garganta. A arrogância que o definia começou a desmoronar. Ele não só havia menosprezado um homem, mas agora estava diante do impacto profundo de suas palavras. O olhar de desprezo que havia lançado agora parecia refletido de volta a ele. A verdade era outra. Roberto não era só um caminhoneiro. Ele era um herói. E essa humildade escondia uma história que o playboy nunca poderia imaginar. Mas quando Valéria despertou, seus olhos estavam cheios de dor e confusão. O que aconteceu? Sua voz era um sussurro. O silêncio que se fez prevalecer foi interrompido por um som estrondoso. Em uma fração de segundo, um carro em alta velocidade desgovernado girou em direção ao grupo, e o grito da multidão se transformou em um eco de pavor. E então tudo escureceu. As revelações e a corrida, que deveriam ser uma mera competição, tinham se transformado em um pesadelo. O que restaria agora? E quem realmente sabia das verdades que ligavam os destinos de todos aqueles ali presentes? O mundo parecia girar em câmera lenta. O grito cortante e a velocidade do carro desgovernado se misturaram ao pânico que dominava o ar. O impacto foi avassalador. O carro, que surgiu como uma flecha das sombras, atingiu a multidão e o caos se instalou. Gritos de horror ecoaram e a cena virou um pesadelo. O corpo de Roberto se moveu instintivamente. Ele deixou Valéria, aterrorizado, mas diante de um maior medo. O que importava mais, a irmã ou a vida naquele instante? Ele correu em direção ao tumulto,
atravessando corpos em desespero. Era tudo tão confuso. Pessoas caíam. O barulho ensurdecedor do motor ainda reverberava na cabeça. A adrenalina encobria o medo. Leonardo ficou paralisado, os olhos arregalados. Ele nunca pensou que aquele momento poderia terrivelmente vir a ser. Uma dor profunda o atravessou. Ele virou-se para os outros, tentando entender o que estava acontecendo. O que ele viu, porém, quebrou sua sanidade. Na multidão, uma mulher que parecia familiar estava caída ao lado de Valéria. A mulher tinha um colar que brilhava sob o sol, e Leonardo teve um choque. Era sua mãe. Como ela estava ali? As peças começaram a se encaixar enquanto o pânico se alastrava. O mundo tinha se transformado em uma bolha de dor. Leonardo sentiu a raiva borbulhar dentro dele. Por que ela estava ali e não na vida dele? Qual era a conexão? As vozes aumentaram, as pessoas se aglomerando. O que está acontecendo? É um acidente. Chame a ambulância. Mas a confusão aumentava e a tensão crescia. Ele viu Roberto ajoelhar-se perto da mulher caída, tentando despertá-la. O desespero no rosto do caminhoneiro era palpável, e Leonardo não conseguia olhar para outra direção. O que ele estava perdendo não era só um momento, era um legado de dor e amor. Leonardo gritou: "Você conhece ela?" Seu coração pulsava, e a resposta poderia mudar tudo. Roberto olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, e algo se quebrou no silêncio entre eles. Sim, ela é minha mãe também. A revelação caiu como um raio. O que ele disse era quase doloroso de se ouvir. Era a verdade que ele sempre ignorou. Essa linha invisível que ligava suas vidas. As histórias de suas famílias, entrelaçadas por um passado trágico e um silêncio. É um profundo, que agora ressoava. Leonardo sentiu a mão fria da culpa apertando seu peito. A corrida absurda, a arrogância, tudo aquilo que parecera tão divertido até alguns minutos atrás, agora revelava um abismo sem fundo. Nós somos irmãos? Ele balbuciou. As vozes ao redor diminuíram, e tudo o que restava era a confusão e a busca por compreensão. Da multidão, uma médica se destacou, abrindo caminho até a mulher. Ela começou os primeiros socorros. Enquanto isso, o coração de Leonardo batia freneticamente. A adrenalina corria em suas veias, mas agora não era por causa da corrida. Era a realidade golpeando sua consciência. Roberto, ainda tremendo, olhou para Leonardo, e em seus olhos havia uma centelha que misturava dor e esperança, mas também uma sombra de dúvida. O que fariam com essa verdade agora? Como seguir em frente? Um novo grito cortou a atmosfera novamente, e Leonardo voltou sua atenção. O carro desgovernado ainda estava causando estragos. Ele se perguntou: quem mais poderia estar em perigo? A história que agora compartilhavam estava longe de ser simples. As revelações, os segredos, tudo lançado ao vento como uma tempestade. E ao fundo, o caos continuava. A pergunta pairava no ar. Como dois irmãos, com histórias tão diferentes, poderiam encontrar um caminho juntos? O destino acabara de lançar um desafio, e mal sabiam eles que esse era apenas o começo de uma jornada que os marcaria para sempre. Leonardo e Roberto se mirando. A tensão no ar era palpável, mas a urgência do momento não permitia tempo para reflexões. Os gritos e o desespero ao redor eram um eco surdo que se intensificava. O carro desgovernado ainda provocava uma onda de pânico, e a realidade da situação se tornava cada vez mais sombria. Valéria estava caída, e o mundo de ambos parecia prestes a desmoronar. Assim que a médica começou a atender Valéria, uma mulher na multidão começou a se agitar. Seus olhos estavam fixos, em choque, e seu rosto pálido parecia quase côncavo, como se tivesse se tornado a própria imagem da dor. Não,
Não pode ser! Ela murmurou, sua voz tremendo. Leonardo desviou o olhar para ela, já atormentado pelas revelações. Mas agora algo a mais se desenhava. Não, não! A mulher gritava, enquanto se aproximava. Quando ela chegou mais perto, seus olhos se arregalaram ao ver Roberto. É você! Meu Deus, é você! Ela exclamou. E todos na multidão pararam, incríveis pela intensidade do momento. Roberto estremeceu. Seu corpo ficou rígido. O que você está fazendo aqui, Lívia? A surpresa na sua voz era clara. Leonardo, confuso, olhou de um para o outro. Ele sentiu que algo profundo e obscuro estava prestes a se revelar. Lívia, dessa vez, não tinha controle. Eu não sabia. Eu não sabia que você era, que já estava aqui. Suas palavras saíam em um atropelo, e ela parecia quase desesperada. Eu prometi que não contaria. Prometi que nunca revelaria a verdade. Agora tudo está se desmoronando. Sobre. O que você está falando? Gritou Leonardo, incapaz de conter a raiva e a confusão que queimavam dentro dele. Lívia, Roberto interrompeu, a voz carregada de súplica. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, como se a verdade tivesse se tornado um fardo pesado demais para carregar. Você precisa saber. A verdade. A verdade é sobre a nossa mãe. Ela não era quem pensávamos que era. Vocês dois são filhos de pais diferentes. Sua mãe, Roberto, está viva. E Leonardo, ela foi. Não era só uma mãe, mas um segredo, uma traição. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto as palavras se desenrolavam. A multidão parecia flutuar em um estado de incredulidade. Leonardo, sentindo o coração acelerar, apertou suas têmporas, sua mente girando. Meu Deus, não pode ser. O que você está dizendo? Ela estava com meu pai enquanto estava com o de Roberto. A vida que vocês acharam que tinham era uma mentira, uma grande mentira. As palavras de Lívia cortaram o ar como uma faca, e a verdade dessa revelação escavou um abismo entre os irmãos que antes se uniam na dor. Calem-se, é mentira, não pode ser verdade, Roberto gritou. Raiva, a confusão e a dor o atingiram como um tsunami. Em meio ao gritar da multidão, ele sentiu como se estivesse prestes a desabar. Então isso é o que somos, duas vidas emaranhadas em uma mentira? Como podíamos nunca saber disso? Lívia balançou a cabeça. Eu não queria que você soubesse assim, mas agora os segredos estão expostos, e não há como voltar atrás. E naquele momento, o caos ao redor parecia diluir, quase como se todos ao redor tivessem desaparecido, deixando apenas os três, imersos em uma verdade devastadora. O eco do carro desgovernado ainda reverberava. Mas agora, a corrida não era contra o tempo e sim contra a própria vida. O sentimento do inevitável começava a tomar conta. O que vamos fazer agora? Nossas vidas estão quebradas, Roberto sussurrou, o desespero envolvendo. Lívia olhou para eles e as palavras ficaram entaladas em sua garganta. O que haveria a seguir? Com a verdade desmoronada, qual era o próximo passo? O som das sirenes ao longe começou a se aproximar. O que mais estava prestes a ser revelado naquela tarde sombria? O som da sirene se aproximava, misturado ao choro de Valéria e ao desespero de Roberto, cada um respirando a dor da situação. Leonardo estava atordoado, tão perdido em pensamentos sobre o que acabara de descobrir. E enquanto ele ainda tentava entender a revelação destrutiva, algo prendeu sua atenção. Um carro na distância girava descontroladamente, e em um coração acelerado, ele percebeu que não era uma simples distração. Era um risco iminente. Cuidado, ele gritou. Mas as palavras foram engolidas pelo barulho ensurdecedor. O carro parecia uma bala disparada, e, em um piscar de olhos, ele se voltou, visando a multidão. O que aconteceu a seguir foi como um filme, sendo acelerado em câmera rápida.
A mulher que antes parecia estar em choque, agora tomou uma postura firme, quase como se estivesse possuída por um espírito diferente. Com um movimento ágil, ela se adiantou, quase como se soubesse que aquilo estava prestes a acontecer. O olhar dela, antes assombrado, agora era de determinação mortal. Afastem-se! Ela gritou, enquanto empurrava Roberto para longe de Valéria. O carro desgovernado acertou em cheio o lugar onde Roberto estava momentos antes. O impacto que ecoou por todo o posto e o ar foi preenchido com um grito de dor e horror. A mulher que se adiantara agora estava caída no chão, em meio a destroços de metal e vidro quebrado. A cena era grotesca e irreal, como se um pesadelo se desdobrasse diante dos olhos de todos. Não, não pode ser! Roberto gritou, horror em sua voz. Ele se precipitou em direção à mulher, e Leonardo, ainda paralisado, mal conseguia processar a sequência de eventos. A verdade começava a se desenhar. Quem era aquela mulher? O que ela estava fazendo ali? Ela é a mãe de vocês, Lívia sussurrou, as palavras saindo num tom frágil. Ela não morreu, mas estava em um lugar que vocês nunca souberam. Ela estava escondida, por sua própria escolha. Uma onda de choque percorreu a multidão. Leonardo e Roberto se entreolharam, o desespero refletido em seus olhos. Como isso era possível? O mundo deles estava se desmoronando em pedaços, e aquela mulher, jogada no chão, era o símbolo da confusão que se iniciava. O que você quer dizer com isso? Roberto questionou, quase gritando. O sangue em suas veias fervia. Ele alcançou a mãe caída, já em um estado debilitado. Enquanto Leonardo tentava se aproximar, sentiu o nó na garganta mais forte do que nunca. A mulher começou a acordar, seus olhos se movendo lentamente. Quando ela finalmente os viu, uma expressão confusa se formou em seu rosto. Roberto, o que aconteceu? Sua voz era um frágil eco. Um mistério envolvia todos, mas a verdade não estava pronta para ser revelada. Você deixou a gente, Roberto exclamou, sua raiva transbordando, o choque da situação aumentando. Você se escondeu de nós. Por quê? Ela respirava com dificuldade, a realidade começando a se infiltrar em sua mente embranquecida. Foi por sua proteção. Eu não podia deixar que vocês soubessem da verdade. Eu fiz escolhas que mudaram tudo. Leonardo sentiu a sua raiva se dissolver em confusão. Uma parte dele queria gritar, mas outra parte estava aterrorizada com a possibilidade. A multidão, antes agitada com o acidente, agora se tornava um espectador de um drama intrínseco, observando tudo como se fossem estranhos em uma tela gigante. Mas em meio a tudo isso, um bufo surdo cortou o clima. Havia mais. E de repente, um outro carro surgiu à vista, forte e veloz, como se tivesse acabado de sair do inferno. Cuidado! Alguém gritou, enquanto todos olhavam. O carro estava indo direto para eles, e a cena se tornava um pesadelo mais profundo do que se poderia imaginar. Leonardo, em um reflexo, saltou à frente, mas não antes de Roberto fazer o mesmo. O coração disparado, o tempo parecia congelar enquanto o impacto se aproximava. E então tudo escureceu novamente. O que restaria ali após aquele caos? E mais importante, qual era a verdadeira conexão entre eles, emaranhada em uma teia de segredos e mentiras? O destino estava prestes a lhes revelar algo que mudaria suas vidas para sempre. O impacto foi ensurdecedor. O carro desgovernado atingiu o lugar em um esmagamento brutal. O mundo ao redor parecia se desfazer em um borrão de metal retorcido, gritos e desespero. O coração de Roberto parou por um instante, enquanto a cena se desenrolava como um filme em câmera lenta. A mulher que haviam tentado salvar estava agora em meio ao caos, e a dor em seus olhos se aprofundava. Leonardo se lançou à frente,
mas a imagem do carro despedaçado cortou seu pensamento. Ele se esforçou a compreender o que estava acontecendo. O chão tremia sob seus pés, e os gritos ecoavam como um pesadelo interminável. Quando o carro finalmente parou, um silêncio ensurdecedor tomou conta. Todos os olhares estavam fixos no horror à sua frente. Roberto ficou paralisado. Algo dentro dele se quebrou. Mãe! Ele gritou, correndo em direção à mulher caída, o desespero pintando seu rosto. Mas enquanto ele se aproximava, uma nova figura surgiu entre a multidão. Uma mulher com características iguais à da mãe deles, mas com uma aura carregada de uma energia estranha. O cabelo liso e castanho, os olhos claros. Era como ver um espectro do passado. Maria, Leonardo sussurrou, a espinha gelada. O nome saiu com um peso, como se estivesse invocando um espírito. Ela estava ali, viva, mas o medo em seu olhar sugeria que havia segredos que iam muito além do que podiam entender. A mulher avançou, e todos ficaram em silêncio, como se o mundo estivesse esperando. Cala a boca, Lívia! Maria gritou, o tom dela cortando o ar pesado. Você não sabe o que está dizendo. Sua voz era uma mistura de pânico e raiva, enquanto os músculos no rosto de Roberto se contorciam em um misto de reconhecimento e confusão. Como você pôde? Lívia respondeu, os olhos inundados de lágrimas. Você a manteve longe deles. Você não podia simplesmente desaparecer. A tensão no ambiente crescia como uma tempestade, prestes a estourar em raios. Eu protegi vocês. Vocês têm que acreditar em mim, Maria gritou, seu olhar fixo em Roberto, a dor visível em sua face. Vocês não sabem a verdade. Leonardo sentiu o nó na garganta se apertar. A verdade? Qual verdade? Ele olhou para Roberto, que estava com o rosto pálido. As lágrimas começaram a escorregar pela bochecha de Roberto. O que você quer dizer com isso? Qual é a verdade? Estava quase gritando, a inquietação apoderando-se dele. Maria hesitou. Como se o peso de todas as escolhas do passado estivesse sobre seus ombros. E então, de dentro do caos, uma voz fina e frágil se fez ouvir. Era Valéria, ainda deitada, tentando se levantar. Mãe, por favor, diga-nos a verdade. Sua voz estava cheia de dor. Mas também uma flecha de esperança. Maria desviou o olhar, hesitando. Não é tão simples. Uma vida que vivem, as mentiras que cercam vocês. Tudo isso começou anos atrás. Vocês têm que entender que suas palavras falharam e um tremor percorreu seu corpo. Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar, fazendo todos se virarem. Mais um carro vinha, descontrolado, em alta velocidade. O caos rapidamente se tornou um pesadelo em redobrado. Cuidado! Brecifou alguém da multidão. A cena se tornava uma confusão aterrorizante, onde ninguém parecia prestar atenção ao que estava prestes a acontecer. O carro colidiu com o que havia restado da estrutura do posto, fazendo destroços voarem em todas as direções. E no meio da destruição, uma caixa negra saiu do carro, batendo contra o chão antes de se abrir. Todos olharam, a cena carregando um mistério insuportável. Um arquivo, repleto de documentos e fotos, se espalhou pelo chão. Os olhos de Leonardo se arregalaram. Eram fotos de sua infância, dele e de Roberto, cada uma marcando momentos que deveriam ser intocáveis. A revelação se tornou um balde de água fria, enquanto um universo de perguntas subiu à superfície. O que é isso? Ele gritou, a voz tremendo. Uma alucinação de memórias e segredos estava prestes a se revelar. O tempo parecia parar novamente, mas agora não só por causas de dor e perda. A verdade que Maria tentava esconder poderia ser ainda mais devastadora do que havia sido a primeira explosão. Eles estavam prestes a descobrir que a vida que conheciam
estava prestes a mudar para sempre, e que segredos mais sombrios do que poderiam imaginar estavam à espreita. E assim, enquanto todos respiravam, a pergunta flutuava: o que mais seriam capazes de suportar? O que significaria realmente para os irmãos quando os segredos começassem a se desdobrar? A corrida pela verdade acabara de começar e cada instante contava. O impacto foi ensurdecedor. O carro desgovernado atingiu o lugar em um estrondo brutal. O mundo ao redor parecia se desfazer em um borrão de metal retorcido, gritos e desespero. O coração de Roberto parou por um instante, enquanto a cena se desenrolava como um filme em câmera lenta. A mulher que haviam tentado salvar estava agora em meio ao caos e a dor em seus olhos se aprofundava. Leonardo se lançou à frente, mas a imagem do carro despedaçado cortou seu pensamento. Ele se esforçou para compreender o que estava acontecendo. O chão tremia sob seus pés e os gritos ecoavam como um pesadelo interminável. Quando o carro finalmente parou, um silêncio ensurdecedor tomou conta. Roberto, como você está aqui? Sua voz tremia, cheia de uma emoção reprimida. Leonardo, que estava prestes a fazer uma nova pergunta, congelou. Maria, a mulher caída, finalmente estava consciente, mas a expressão no rosto dela rapidamente mudou de confusão para pânico. Não, volte, é perigoso, gritou, começando a se levantar. No instante que ela fez isso, um pensamento cortante assaltou a mente de Leonardo. Foi como um relâmpago em um céu claro. Espere, ele berrou. Por que você estava escondida? O que está acontecendo? Mas antes que Maria pudesse responder, uma luz forte iluminou o céu. Era uma viatura de polícia que chegava ao local. Mas o que ninguém esperava era ouvir um motor roncando novamente. Com um rugido ensurdecedor, um segundo carro apareceu e não estava desacelerando. Cuidado! Alguém gritou. Mas foi tarde demais. O carro colidiu com a van da polícia, chocando-se contra a multidão, desferindo um novo soco de pânico. A cena rapidamente se transformou em um caos absoluto. Gritos, pessoas se esbarrando, o som do metal se raspando. O mundo ao redor deles estava caindo em pedaços. No meio da confusão, Roberto se virou para Maria. O que você tem a ver com isso? O que você escondeu? Sua voz estava cheia de dor e desespero. A expressão de Maria se tornou sombria, e ela começou a hesitar, como se o peso da vida a estivesse sufocando. Expectativa. Ela sussurrou, a voz fraca. Você precisa saber sobre o. E aconteceu, antes de serem separados. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas antes que pudesse continuar, uma forte explosão pôs fim a qualquer palavra. O carro em chamas explodiu em uma nuvem de fumaça e fogo. Leonardo sentiu o corpo tremer. Ele mal conseguia respirar. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele gritou, os sentimentos de impotência aflorando. Mas, quando a fumaça começou a dissipar, algo inesperado aconteceu. O corpo começou a se arrastar da destruição. Um homem alto que os observava com uma expressão sombria. Pelo que eu vejo, a família está reunida. Ele disse com um sorriso, mas havia algo de perturbador em sua voz. Maria ficou pálida, e Roberto cerrou os punhos, a fúria dominando seu ser. Você? O que está fazendo aqui? Maria balbuciou, agora aterrorizada. O homem se aproximou, e lábios curvados, em um sorriso cruel, revelaram uma verdade chocante. Não posso deixar que a família descubra agora, não depois de tudo o que fiz. Os corações de Roberto e Leonardo saltaram. O que ele estava dizendo? Ele não era apenas um conhecido do passado, mas alguém ligado a tubo, alguém que poderia ter a chave para todas as verdades que tentavam entender. O homem ergueu uma mão e, em um movimento, deu um passo adiante, lançando a bomba que estava escondida. Uma explosão reverberou,
e tudo ao redor virou caos. As rédeas da sua vida estavam se soltando. Eles precisavam entender, e rápido, as perguntas gritando em suas mentes. Aquele homem era parte de seu passado? O que mais estava escondido? E Maria? Por que ela estava tão assustada? O chão tremia sob eles, e a linha entre passado e presente começava a desvanecer. Enquanto tudo se concentrava em uma expectativa caótica, os olhos de Leonardo encontraram os de Roberto, e uma compreensão silenciosa passou entre eles. Eles precisavam descobrir a verdade. E agora? Que segredos estavam prestes a se desdobrar? E quem, afinal, eram eles realmente, agora que o caos havia sido liberado sobre suas vidas? O impacto foi ensurdecedor. O carro desgovernado atingiu o lugar em um estrondo brutal. O mundo ao redor parecia se desfazer em um borrão de metal retorcido, gritos e desespero. Coração de Roberto parou por um instante enquanto a cena se desenrolava como um filme em câmera lenta. A mulher que haviam tentado salvar estava agora em meio ao caos, e a dor em seus olhos se aprofundava. Leonardo se lançou à frente, mas a imagem do carro despedaçado cortou seu pensamento. Ele se esforçou para compreender o que estava acontecendo. O chão tremia sob seus pés, e os gritos ecoavam como um pesadelo interminável. Quando o carro finalmente parou, um silêncio ensurdecedor tomou conta. Todos os olhares estavam fixos no horror à sua frente. Roberto ficou paralisado. Algo dentro dele se quebrou. "Mãe!" ele gritou, correndo em direção à mulher caída, desesperado. Mas enquanto ele se aproximava, a mulher começou a se mover, levantando a cabeça do chão. Seu olhar era perdido, mas então, quando o reconheceu, seus olhos se abriram em choque. "Roberto, como você está aqui?" Sua voz tremia, cheia de uma emoção reprimida. Leonardo, que estava prestes a fazer uma nova pergunta, congelou. Maria, a mulher caída, finalmente estava consciente, mas a expressão no rosto dela rapidamente mudou de confusão para pânico. "Não, volte, é perigoso!" gritou, começando a se levantar. No instante que ela fez isso, um pensamento cortante assaltou a mente de Leonardo. Foi como um relâmpago em um céu claro. "Espere!" ele berrou. "Por que você estava escondida? O que está acontecendo?" Mas antes que Maria pudesse responder, uma luz forte iluminou o céu. Era uma viatura de polícia que chegava ao local, mas o que ninguém esperava era ouvir um motor roncando novamente. Com um rugido ensurdecedor, um segundo carro apareceu e não estava desacelerando. "Cuidado!" alguém gritou, mas foi tarde demais. O carro colidiu com a van da polícia, chocando-se contra a multidão, desferindo um novo soco de pânico. A cena rapidamente se transformou em um caos absoluto. Gritos, pessoas se esbarrando, o som do metal se raspando. O mundo ao redor deles estava caindo em pedaços. No meio da confusão, Roberto se virou para Maria. "O que você tem a ver com isso? O que você escondeu?" Sua voz estava cheia de dor e desespero. A expressão de Maria se tornou sombria e ela começou a hesitar, como se o peso da vida a estivesse sufocando. "Expectativa", ela sussurrou, a voz fraca. Você precisa saber sobre o que aconteceu antes de serem separados." Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas antes que pudesse continuar, uma forte explosão pôs fim a qualquer palavra. O carro em chamas explodiu em uma nuvem de fumaça e fogo. Leonardo sentiu o corpo tremer. Ele mal conseguia respirar. Não, isso não pode estar acontecendo!" ele gritou, os sentimentos de impotência aflorando. Mas quando a fumaça começou a dissipar, algo inesperado aconteceu. Um corpo começou a se arrastar da destruição. Um homem alto, que os observava com uma expressão sombria. "Pelo que eu vejo, a família está reunida", ele disse com um sorriso, mas havia algo de perturbador em sua voz.
Maria ficou pálida e Roberto cerrou os punhos, a fúria dominando seu ser. Você? O que está fazendo aqui? Maria balbuciou, agora aterrorizada. O homem se aproximou, e lábios curvados em um sorriso cruel revelaram a verdade chocante. Não posso deixar que a família descubra agora, não depois de tudo o que fiz. Os corações de Roberto e Leonardo saltaram. O que ele estava dizendo? Ele não era apenas um conhecido do passado, mas alguém ligado a tudo. Alguém que poderia ter a chave para todas as verdades que tentavam entender. O homem ergueu uma mão e, em um movimento, deu um passo adiante, revelando algo que causou um frio na espinha de todos. Um grande documento em suas mãos. Esses papéis são a prova, ele continuou, o perverso sorriso se alargando. A prova de que você, Maria, não é quem diz ser, e que vocês dois, Roberto e Leonardo, têm uma origem que vai muito além do que imaginaram. Roberto sentiu o chão desabar sob seus pés. Como assim? O que você sabe? Sua voz subiu num tom desesperado. O homem começou a rir, um eco baixo e perturbador. Ah, a doce ignorância de vocês. Não sabem que a verdade pode ser mais terrível do que a mentira? Não foram só seus destinos entrelaçados pelas circunstâncias. Vocês estão ligados por algo que não podem imaginar. A multidão ao redor começou a murmurar, o clima carregado de inquietação. As expressões em seus rostos eram um reflexo do horror que começava a se misturar à curiosidade. Diga logo, o que você quer dizer? Leonardo exigiu, a raiva combinando com o medo. Eu direi, mas só se você estiver disposto a ouvir. A história da sua vida, a vida que pensaram viver, é apenas uma máscara. Vocês são gêmeos, não irmãos. A revelação atingiu os dois como um raio, e a multidão desacelerou, parando para ouvir, incrédula. Um silêncio ensurdecedor tomou conta, enquanto o mundo ao redor parecia desvanecer. A ideia de serem gêmeos, separados ao nascer, sacudiu os fundamentos da realidade deles. Era muito para espremer em um único momento. A dúvida pairava no ar, e as perguntas se acumulavam. E a sua mãe? Roberto murmurou, o rosto mais pálido. O que aconteceu com ela? O homem olhou fundo nos olhos deles. Ah, ela não estava apenas escondendo uma verdade. Estava tentando proteger o legado de uma vida que você nem mesmo sonha em conhecer. Mas agora tudo está prestes a ser revelado. E assim, enquanto todos respiravam, a pergunta flutuava. O que mais seriam capazes de suportar? O que significaria realmente para os irmãos quando os segredos começassem a se desdobrar? O impacto foi ensurdecedor. O carro desgovernado atingiu o lugar em um estrondo brutal. O mundo ao redor parecia se desfazer em um borrão de metal retorcido. Gritos e desespero. O coração de Roberto parou por um instante enquanto a cena se desenrolava como um filme em câmera lenta. A mulher que haviam tentado salvar estava agora em meio ao caos, e a dor em seus olhos se aprofundava. Leonardo se lançou à frente, mas a imagem do carro despedaçado cortou seu pensamento. Ele se esforçou para compreender o que estava acontecendo. O chão tremia sob seus pés e os gritos ecoavam como um pesadelo interminável. Quando o carro finalmente parou, um silêncio ensurdecedor tomou conta. Todos os olhares estavam fixos no horror à sua frente. Roberto ficou paralisado. Algo dentro dele se quebrou. Mãe! Ele gritou, correndo em direção à mulher caída, desesperado. Mas enquanto ele se aproximava, a mulher começou a se mover, levantando a cabeça do chão. Seu olhar era perdido, mas então, quando o reconheceu, seus olhos se abriram em choque. Roberto, como você está aqui? Sua voz tremia, cheia de uma emoção reprimida. Leonardo, que estava prestes a fazer uma nova pergunta, congelou. Maria, a mulher caída, finalmente estava consciente, mas a expressão no rosto dela rapidamente mudou de confusão para pânico. Volte, é perigoso, gritou começando a se levantar. No instante que ela fez isso, um pensamento cortante assaltou a mente de Leonardo. Foi como um relâmpago em um céu claro. Espere!
Ele berrou. Por que você estava escondida? O que está acontecendo? Mas antes que Maria pudesse responder, uma luz forte iluminou o céu. Era uma viatura de polícia que chegava ao local, mas o que ninguém esperava era ouvir um motor roncando novamente. Com um rugido ensurdecedor, um segundo carro apareceu e não estava desacelerando. Cuidado! Alguém gritou, mas foi tarde demais. O carro colidiu com a van da polícia, chocando-se contra a multidão, desferindo um novo soco de pânico. A cena rapidamente se transformou em um caos absoluto. Gritos, pessoas se esbarrando e som do metal se raspando. O mundo ao redor deles estava caindo em pedaços. No meio da confusão, Roberto se virou para Maria. O que você tem a ver com isso? O que você escondeu? Sua voz estava cheia de dor e desespero. Vida estivesse sufocando. Expectativa, ela sussurrou, a voz fraca. Você precisa saber sobre o que aconteceu antes de serem separados. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Mas antes que pudesse continuar, uma forte explosão pôs fim a qualquer palavra. O carro em chamas explodiu em uma nuvem de fumaça e fogo. Leonardo sentiu o corpo tremer. Ele mal conseguia respirar. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele gritou, os sentimentos de impotência aflorando. Mas, em sua voz, Maria ficou pálida e Roberto cerrou os punhos, a fúria dominando seu ser. Você? O que está fazendo aqui? Maria balbuciou, agora aterrorizada. O homem se aproximou e lábios curvados em um sorriso cruel revelaram a verdade chocante. Não posso deixar que a família descubra agora. Não depois de tudo o que fiz. Os corações de Roberto e Leonardo saltaram. O que ele estava dizendo? Ele não era apenas um conhecido do passado, mas alguém ligado a tudo. Alguém que poderia ter a chave para todas as verdades que tentavam entender. O homem ergueu uma mão e, em um movimento, deu um passo adiante, revelando algo que causou um frio na espinha de todos. Uma grande caixa preta na... Não abram, ele gritou, enquanto uma sombra de rachadura se formava na caixa. E antes que qualquer um pudesse reagir, a caixa se abriu com um estalido e uma onda de fumaça densa saiu, envolta em um brilho estranho. Roberto, aterrorizado, tentou afastar-se. O que você fez? Eu trouxe a verdade que você tanto deseja. O homem gritou e uma risada maníaca ressoou. A fumaça começou a se espalhar e figuras estranhas surgiram de dentro, iluminadas por um brilho sobrenatural. As sombras tomaram formas, rostos conhecidos, mas distorcidos. Leonardo reconheceu um deles, um vizinho de infância, alguém que havia perdido em um acidente. Não, isso não é possível. As criaturas começaram a se aproximar. O cheiro de queimado. Esses são os que você perdeu, as almas afligidas, unidas ao seu destino. O homem anunciou enquanto os rostos contorcidos olhavam com tristeza. E você ainda quer saber a verdade? Maria, com um olhar de horror, começou a se afastar. O que você fez com eles? As figuras em desespero olhavam para ela. E Leonardo, ainda confuso, percebeu que as sombras estavam agora falando coisas incompreensíveis, sussurros de segredos enterrados. A revelação parecia iminente, mas não acabava aí. Precisamos ir, Roberto gritou, puxando Maria para longe. Mas antes que pudessem escapar, o homem sorriu de forma que congelava o coração. Vocês não podem fugir da verdade. Ela está mais próxima do que pensam. As respostas estão dentro de vocês. A angústia, uma nova camada de mistério envolvia tudo. A conexão entre eles se tornava mais profunda, muito mais do que imaginavam. E enquanto a fumaça envolvia os restos do caos, a multidão olhava, paralisada, sem saber o que fazer. O que os aguardava? E qual verdade aterrorizante estava prestes a emergir? A luta deles estava apenas começando.
O estrondo da explosão ecoou pelo ar, cortando a tensão como uma faca. Roberto se jogou na frente de Maria, usando o corpo como escudo, mas não havia como escapar daquela onda implacável e crepitante. O calor e a fumaça os envolviam, misturando-se ao grito apavorado da multidão. O caos dominava o cenário, um mosaico de rostos aterrorizados e corpos desesperados. Levante-se, precisamos sair daqui. A voz de Leonardo cortou o tumulto, sua expressão uma mescla de determinação e pavor. Ele puxou Roberto, que hesitava, ainda chocado com a revelação. A imagem dos rostos distorcidos da caixa preta ainda dançava em sua mente. O que aqueles espíritos queriam? E o homem misterioso? Quem era, realmente? Não podemos deixar a verdade escapar, Roberto gritou, sua voz rugindo contra o barulho. Ele olhou uma última vez para a caixa. As sombras agora se dissipando como fumaça. Precisamos entender. Não, o que importa agora é sobrevivermos. Vamos, Leonardo insistiu. Ele sabia que a verdade, embora atraente, poderia ser igualmente mortal, e não havia tempo para pensar nas consequências. Segurando firme na mão de Roberto, ele o arrastou para longe das chamas, lutando contra a corrente de pessoas em pânico. Enquanto avançavam, algo chamou a atenção de Leonardo. Familiar, acolhedor e assustador ao mesmo tempo. Entre a confusão, ele viu a figura de uma mulher, sua mãe, Maria. O olhar dela era cheio de dor e amor. Vocês precisam entender, ela gritou, mas a fumaça a sufocava. Diga-nos a verdade, mãe. Roberto implorou, mas as chamas e o desespero os separavam. O espaço entre eles aumentava. Maria parecia estar lutando contra algo além do fogo e da devastação ao seu redor. Voltem. Este não é o final que desejamos. Ela estendeu a mão, mas nesse instante, uma nova explosão lançou tudo em um redemoinho de escombros. A última visão de Maria ficou gravada na mente de ambos. Um eco de amor incondicional e de dores profundas. Finalmente, após o caos, um silêncio pesado se instalou. Os dois irmãos, em pé entre os destroços, olhavam um para o outro. As perguntas ainda fervilhavam, mas a sensação de que podiam começar a trilhar o caminho da verdade juntos surgira em meio à tragédia. Precisamos encarar nosso passado, Roberto. Não podemos fugir, Leonardo disse, o coração apertado, mas determinado. Isso pode muito bem ser a chave para curarmos nossas feridas. Roberto, respirando fundo, sim, após um momento. Ambos se voltaram para onde a fumaça ainda se dissipava e as sombras pareciam se reagrupar. A luz começava a surgir e sair do escuro sempre foi uma luta. Mas agora, pelo menos, não estavam sozinhos. Eles eram irmãos, conectados por algo mais do que segredos. Estamos juntos nisso, disseram em uníssono, prontos para enfrentar o desconhecido. A vida, a dor, as verdades a serem descobertas, tudo isso os esperava. E então, quando estavam prestes a dar os primeiros passos rumo ao novo futuro, um sussurro frio cortou o ar. Não se esqueçam do que descobriram. A verdade machuca, mas é libertadora. O homem misterioso aparecia mais uma vez, e dessa vez não havia mais ridículo. Estamos prontos, Roberto e Leonardo declararam em uníssono, sua determinação forte. Eles não sabiam para onde o caminho os levaria, mas estavam juntos. E isso fazia toda a diferença. Mas enquanto os dois irmãos se afastavam dos restos do caos, uma nova pergunta pairava no ar. Estariam realmente prontos para enfrentar a verdade? Afinal, a vida estava apenas começando. E se você ficou emocionado com essa história intensa, não espere. Se inscreva imediatamente no canal
para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio a este conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar sua paixão por essas histórias. Não fique de fora e faça sua parte agora.